pelo seu comprometimento com as coisas da cidade e principalmente a questão do turismo. É um privilégio a gente receber agora aqui no stand do Ribeirão do Convento Pirô o Paulo Arruda, Paulo Stabile Arruda. É um amigo já de longa data, é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração por tudo que ele representa, por tudo que ele é, pelo amigo, né, acima de tudo, que a gente construiu nesses anos passados. Aí eu queria falar com o Paulo, para você dizer um pouquinho como é que está o nosso Sebrae. O Paulo, ele é o gerente regional do Sebrae, já foi diretor do Sebrae de São Paulo, uma pessoa que tem um trânsito muito grande e muito querido por todos nós aqui da nossa região. E Paulo, me fala aí, como é que estão as coisas do Sebrae? O que você anda fazendo? Há 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Ribeirão, eu tomei um gole de água aqui e me deu uma engasgada. Há 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Ribeirão Preto e me encontrei com esse grande líder, e eu lembro as palavras que o Márcio me disse. Paulo, se você fala em desenvolvimento, você fala do agro, da indústria, do comércio, do serviço, do poder público, do poder privado. E não existe outro caminho mais fácil para gerar desenvolvimento do que o turismo. O turismo é aquela relação integrada do agro com a indústria, ou melhor, de toda a cadeia produtiva, que ela, respeitando a vocação de uma região e respeitando o desenvolvimento regional, setorial, você vai encontrar caminhos positivos. Pense no turismo. Eu falei, estou chegando em Ribeirão e de repente eu tenho um primeiro impacto desse para entender o verdadeiro posicionamento do Sebrae. O Sebrae não é uma entidade de fazer curso da consultoria. Através de cursos e consultoria, ele vai buscar o seu grande objetivo. Mas o Sebrae é um grande agente de desenvolvimento, Márcio. E eu sou realmente grato a você, porque depois desses 30 anos, eu comecei a pegar o seu ensinamento, levar a porta para dentro do Sebrae e começar a olhar para fora de uma forma diferente. Hoje, quando eu pego, por exemplo, a gente fala, aqui na região tem a oportunidade da cerveja artesanal. Eu olho a cerveja artesanal, eu vejo a cerveja no agro, na indústria, no comércio, no serviço, a cachaça artesanal, a arte. E aí, tudo começa a se integrar. E o Sebrae hoje começa a pensar nesse desenvolvimento, já focado nos seus ensinamentos, e nós temos um projeto chamado hoje Terras Vermelhas, que faz com que, nessa região de Ribeirão Preto, são 35 municípios, com base nessa visão integrada da cadeia produtiva da vocação, todos os 35 municípios da região de Ribeirão Preto têm oportunidade. A hora que isso se integrar tudo, e integrar com os roteiros, a gente vai começar a ver o desenvolvimento acontecer de verdade. Paulo, que beleza, né? Como é que as coisas estão... Eu acho que você tem uma grande responsabilidade nisso. Responsabilidade, acho que talvez não seja o termo. Você é um dos responsáveis por que a gente está colhendo hoje aqui na nossa região, em São Paulo, quando você esteve lá, esse período que você esteve lá como diretor e tal. Sabe? É importante a gente ter pessoas como você dentro desse contexto, porque às vezes a gente não tem uma interlocução fácil. Conversa às vezes com uma pessoa mais ligada, não entende de turismo, não conhece. Então falar de turismo com você, que assimila e aumenta, quer dizer, eu começo a falar uma coisa contigo, você multiplica aquilo. Você é um cara visionário, você enxerga muito mais além do que eu consigo. Então, assim, é muito gostoso, é muito gratificante ter pessoas do teu patrão, do teu nível, dentro de uma entidade como o Sebrae, que é nacional, que presta um serviço
extraordinário e tem apoiado o Ministério do Turismo, tem apoiado a Embratur, as feiras internacionais, junto com a CNC. Quer dizer, tudo isso, né, vai construindo uma base que a gente não tem. Quando a gente fala do turismo, basicamente, a partir de 2003, com a criação do Ministério do Turismo, é que a gente começou a respirar um pouco mais, né? E aí veio o Sebrae, né? E veio dar essa alavancagem toda aí. Agora, Paulo, quais os projetos assim, que você acha que vocês estão fazendo no Sebrae, que você possa falar, que são mais, assim, mais presentes? Qual que é a tua visão disso? O que você está achando? O que você tem, na verdade, de projeto que o Sebrae está apoiando agora? Eu vou aproveitar, Márcio, e relacionar duas questões que você falou. Primeiro, é a desinformação e depois a oportunidade de projeto. Olha, eu tenho conversado com o poder público, com o privado, com empresas. Ninguém sabe o que vai acontecer com a reforma tributária. Que pode até ser que alguém fale assim, pô, Paulo, você está falando de reforma tributária agora? Gente, um minutinho da sua atenção. Reforma tributária, uma visão muito ampla. O que vai acontecer? Você não vai ter mais o recolhimento na origem, e sim no destino. Ou seja, onde tem o consumo, tem o recolhimento que aquele município vai receber a receita. Aqueles municípios que não têm o consumo, não têm receita. Então tem muito município na região de Ribeirão Preto que, por exemplo, eles têm aqui uma usina de açúcar e álcool. Eles recebem recursos dessa usina, porque hoje o tributo é na origem. O que vai acontecer? E isso vai paulatinamente nos próximos anos. Os municípios vão perder recursos. Mas como é que os municípios fazem para não perder recurso? Recebendo turista. O consumo, todos os nossos municípios, eu entro agora na segunda questão sua, é de fundamental importância todos os municípios da nossa região se abrir para receber. Aqui em Ribeirão Preto nós temos praticamente 800 mil habitantes, que são potenciais consumidores para consumir num raio de 50 quilômetros. Pradópolis, que é uma cidade, por exemplo, que recebe muito recurso de uma específica usina de açúcar e álcool. Se ela não receber mais isso, ela vai ter que receber turista na cidade dela, contar a história da cidade dela, mostrar a vocação da cidade dela. E isso vai acontecer não só com um município, mas com todos os municípios da nossa região. Então, que projeto que o Sebrae está fazendo? O próprio Terras Vermelhas é fazer esse diagnóstico das oportunidades ligadas à economia criativa e, com base nisso, toda a sociedade. É fundamental o espírito associativo para o turismo dar certo. O Márcio sempre falava isso. Sempre fala isso. Se não tiver o espírito associativo de lideranças integrando o público e o privado, vai ficar só na teoria. E a maioria dos projetos ficam na teoria. Nós estamos fazendo essa integração, é difícil, mas é o caminho para que esses municípios, com a reforma tributária, possam sobreviver. Se não, hoje, Ribeirão Preto depende muito da nossa região e a região de Ribeirão Preto depende muito da cidade de Ribeirão Preto. E o caminho é esse, Márcio, não tem outro. Não existe outro caminho se não for através do consumo no local. É isso aí, Paulo, muito bem falado. Essa questão da reforma tributária tem sido motivo de discussão geral, né? Agora, Paulo, eu queria falar de outra coisa. Vamos falar de paixão. Paixão. O Paulo tem uma característica que ele gosta de música. E ele tem um programa também, aí nas mídias que ele lança. Já está em qual programa já, Paulo? Já tem mais de 300 programas, Márcio. E como é que está indo? Está indo maravilhosamente bem. É um programa que eu tenho no YouTube chamado Músicas e Suas Histórias. Eu sou um contador de história, eu gosto de contar histórias, né? E na pandemia, eu pegava o violão, ficava vendo a história daquela música. Por que a música naquela mesa? Ele sentava assim. De onde veio aquela música? Quem foi Jacó do Bandolim? Quem era Sérgio Bittencourt? E eu comecei a estudar. Aí hoje eu tenho mais de 300 músicas que eu estudei, gravei,
e eu conto a história de cada uma das músicas e uma mensagem. E hoje nós temos aí em torno de uns 20 mil seguidores em todas as redes sociais, o que é muito pouco ainda, mas é um público muito selecionado. Se você gosta de MPB, se você gosta de história, de música, entra no canal Músicas e Suas Histórias, você vai poder ver coisas maravilhosas e a brasilidade tem que ser valorizada. É um pouco de turismo também. Eu acompanho o programa, o Paulo faz esse programa todo sábado, né? Toda sexta-feira eu recebo lá. E aí eu vou lá, ele pega uma música, por exemplo, que está meio um pouco esquecida e conta o porquê daquela música, fala da vida do compositor, fala da música, da letra. Eu acho que isso é muito legal, entendeu? Então, Paulo, é um viés, né, artístico que você tem e que você está extravasando isso agora. E a gente fica muito feliz, né? Eu acompanho toda sexta ou sábado, né, que você De faz. sexta e sábado, ou sexta ou sábado. E aí sempre no final de semana chega lá a mensagem do Paulo mostrando a música nova. Das músicas que você colocou, assim, o que teve mais repercussão? Qual foi o tema ou a música que mais você gostou ou que mais despertou a atenção de todo mundo? O que eu gostei muito, que está na moda, está todo mundo falando e muita gente assistiu, eu fui agora ao cinema assistir a Odisseia, né, de Homero. Eu achei uma coisa mais linda, né? E aí eu não entendia direito aquela música do Chico Buarque. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. E aí eu fiz um programa, tem lá no canal, né? E onde eu fui entender a música embasada no filme que eu assisti da Odisseia, de Homero. E é um pouco de filosofia, mas é a partir desse momento que a sociedade, né, ocidental começou a ver o mundo de forma diferente. E você falou uma palavra, Márcio. Márcio é um cara inteligente, é um cara de visão e além do que coração. Ele falou a palavra paixão. E realmente a música é algo que eu faço, sabe, sem interesse de retorno. Claro, gostaria que muita gente pudesse assistir, mas é algo que está dentro do coração da gente que pode ser chamado de paixão mesmo. Paixão mesmo. Pessoal, esse é o nosso Paulo Arruda, né? Nosso querido amigo, que tem uma bagagem, uma experiência também. Ele tem uma visão empresarial que muito empresário não tem. Ele é uma pessoa, sabe, visionária, é empreendedor, é uma pessoa sempre muito proativa. Toda vez que você vai conversar com o Paulo pensando em um desânimo, ele te traz notícias e te joga para cima e te traz ideias novas. Então, gente, um privilégio, entendeu? Estar com o Paulo aqui comigo hoje, a gente podendo bater um papo rápido aqui sobre a atividade dele, de tudo que ele representa para nós aqui na nossa região. Paulo, muito obrigado pela tua participação, eu agradeço imensamente, acho que continue, que Deus te dê muita força, muita saúde, para você continuar sendo esse grande amigo que você é. Eu que agradeço, Márcio, você é uma pessoa muito especial, inteligente, ter o prazer de ensinar os outros, ajudar os outros, não é qualquer um que dedica de forma voluntária a um convention, a ir lá atender uma cidade. O Márcio faz isso também de coração, de alma, pensando em deixar legados na Terra para o dia de amanhã. A honra de estar aqui, na verdade, foi minha, de bater esse papo, recordar muita coisa que a gente veio conversando há anos atrás e que hoje tem resultados. Obrigado, agradeço. Muito bom. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.